Coríntios capítulo 2, versículo de número 11. Peguei uma tradução um pouco mais moderna, né, que é a NVI. Eu gosto bastante dessa tradução porque ela trata bastante, né, o que nós vivemos atualmente, né? A linguagem dela é bem mais moderna e bem mais fácil da gente entender. 2 Coríntios 2:11 diz, né? A fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Amém? Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, é diante da sua santa e preciosa presença, Pai, que nós estamos aqui nesta manhã, Pai, e queremos, Pai, em nome de Jesus, ser instruídos por Ti, Senhor, nesta manhã. Pai, tira, Senhor, tudo aquilo que possa atrapalhar o entendimento da Sua palavra, tudo aquilo, Senhor, que até mesmo o inimigo possa ter preparado, Pai, para tirar a nossa paz, para colocar distrações, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que todas as artimanhas do inimigo, Pai, contra a Sua igreja, contra cada um que veio aqui, Senhor, possa cair por terra em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, nós estamos aqui com um propósito no nosso coração, Pai, porque nós queremos ouvir a Sua voz, Senhor. Nós queremos sentir a presença do Seu santo e precioso Espírito Santo de Deus, Pai. Senhor, não nos despeça daqui, Senhor, nesta manhã, Pai, sem receber algo vindo de Ti, Senhor. Que a Sua palavra possa, Senhor, ministrar os nossos corações, tocar as nossas vidas, Pai, nos preencher, Senhor, com a Sua presença, com o Seu poder e com a Sua manifestação sobre as nossas vidas. Visita cada casa, cada família, visita cada um que veio aqui, Pai, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor possa realizar coisas sobrenaturais, Pai, na vida de cada um aqui, que milagres venham acontecer, Pai, para que o Seu nome, Deus, possa ser glorificado em nome de Jesus. Amém, amém. Bom, nós louvamos aí alguns hinos, e uma boa parte dos hinos que nós cantamos aí falava sobre nós vencermos aí os inimigos, né? Falava sobre o inimigo, e às vezes a gente olha pro inimigo das nossas almas, que é Satanás, e às vezes a gente até despreza, né? Ou às vezes não dá o tanto valor, né, no que Satanás pode realizar ou fazer contra as nossas vidas. Então nessa manhã eu coloquei aqui como um tema nessa ministração, que é as armadilhas do inimigo. Então a gente, como cristão, nós devemos entender que muitas coisas acontecem na nossa vida, não simplesmente de uma forma natural, mas em alguns casos o próprio inimigo, ele acaba intervindo na nossa vida e atrapalhando algumas coisas. Então nós temos que entender que existe sim um mundo espiritual. Já falei muitas vezes, né, sobre isso, que o mundo espiritual, ele é real e ele é verdadeiro, tá? Ele é real e verdadeiro. Por isso nós não podemos ignorar esse mundo, que é um mundo invisível aos nossos olhos naturais, mas existe. Por isso nesse versículo diz, olha, não ignoramos as suas intenções. Então a gente nunca pode ignorar em algumas situações, em alguns momentos que acontecem na nossa vida, que muitas vezes pode ser algo que não aconteceu simplesmente de uma forma natural, mas houve algo muito maior. O próprio inimigo muitas vezes preparou algumas ciladas, algumas situações para querer, sabe, lançar contra as nossas vidas. Até o testemunho da irmã, né, como ela falou aí de manhã, não foi nada combinado, mas você vê, são situações que às vezes acontecem, que o inimigo às vezes acaba preparando para atrapalhar a nossa intimidade com Deus, a nossa vida na presença de Deus. Então nós precisamos ficar atentos e identificar isso. Eu coloquei aqui como exemplos, né, para nós aprendermos um pouquinho sobre algumas armadilhas que o inimigo tenta lançar contra a vida das pessoas, e a gente tem que, sabe, ficar muito atento para não se deixar ser levado, né, pelas armadilhas do inimigo, né? Eu peguei um outro versículo que está em 2 Coríntios, o capítulo 11, é o versículo de número 14. 2 Coríntios 11, 14. Está ali, ó, 2 Coríntios 11, 14. Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Então olha o que esse versículo ele nos alerta, né? Que um dos atributos, entre aspas, né, do nosso inimigo, de Satanás, é se disfarçar.
Em nenhum momento Satanás ele vai vir como de repente uma pessoa assim, sabe, ruim, né? Uma pessoa que vai te atrapalhar em algum momento, em alguma situação, porque ele vai vir disfarçado, ele vai querer nos enganar, porque essa é a função dele: roubar, matar, destruir. Ele veio para isso. Então nós precisamos tomar muito cuidado e entender que ele realmente vai se disfarçar. Ele vai vir, sabe, como diz a palavra, ele vai vir como anjo de luz, né? Para quem conhece um pouquinho a Bíblia, sabe que o próprio Satanás, ele era um anjo, né? Então, você vê que ele vai vir nessa situação de querer o quê? Sabe? Nos enganar mesmo, preparar momentos ali para atrapalhar a nossa vida. Por isso precisamos ficar alerta, pois existem armadilhas malignas que atrasam o desenvolvimento da nossa fé. Tem situações que o próprio inimigo lança contra nós para a gente retroceder, para a gente paralisar, para a gente não ir adiante, para a gente desacreditar de Deus, para a gente não ter mais a nossa fé firmada no Senhor, para a gente desacreditar até dos nossos propósitos, dos nossos sonhos, dos nossos objetivos de vida. Às vezes acontece, às vezes a gente fica frustrado por uma coisa tão boba que muitas vezes acontece na nossa vida, que a gente quer desistir de tudo, que a gente quer largar a mão de tudo, que a gente fala, não vale mais a pena lutar por isso, porque isso daí... Será que não é o inimigo que está lançando isso contra a nossa vida, contra a nossa mente, contra o nosso coração? Então eu creio que é momento de nós nos autoavaliarmos e analisar a vida que estamos vivendo, né? Os propósitos, os objetivos que nós temos com o nosso coração. Será que é momento de nós pararmos e nós paralisarmos? Ou será que é momento de nós identificarmos e olhar e falar, não, mas isso daí não é o que Deus quer para mim, isso daí é o que o inimigo quer para mim. Então nós temos que ter essa identificação. O que vemos na cultura atual perturba os cristãos com tanta violência, vícios, maldade de todo tipo. E quem é que realiza isso, irmãos? Quem é que muitas vezes coloca o desejo da pessoa ser um viciado? É Deus ou é o inimigo? O que vocês acham? Com certeza é o inimigo, porque o vício é bom, irmãos? Não tem nada de bom. Qualquer tipo de vício, seja de bebida, seja de drogas, de tabaco, coisas assim, nada disso é bom, nada disso é algo que vai acrescentar uma coisa boa na nossa vida, não. Pelo contrário, é algo muito ruim, e até as pessoas que fabricam isso sabem disso, Tem os fabricantes que sabem disso, mas mesmo assim as pessoas são cegas, as pessoas muitas vezes não conseguem identificar que isso é uma ação do inimigo, muitas vezes contra a vida da pessoa, e a gente tem que lutar contra isso, Toda a violência, toda a maldade que existe aí fora, são ações do próprio inimigo contra as pessoas. Por que muitas vezes as pessoas se deixam ser levadas por essas situações? Porque elas não conseguem identificar que essa situação vem do inimigo, que não é de Deus. Amém? Então que a gente possa identificar isso. Romanos 12:1. Romanos 12:1. Vou abrir aqui também. Romanos capítulo 12, versículo de número 1. Eu vou ler o versículo 1 e 2. Romanos 12, o versículo 1, dali. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Próximo versículo 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? É um versículo que eu particularmente gosto bastante, e a gente tem que, meditar nesse versículo, de repente, todos os dias da nossa vida, que é nós não nos moldarmos ao padrão desse mundo, porque o mundo ele quer ensinar um padrão que não é de Deus, e a gente não pode se moldar ou se apegar nesse padrão, porque senão a gente vai ficar contrário à vontade de Deus. E o mundo, o padrão do mundo,
ele é um padrão que é totalmente voltado ao inimigo das nossas almas, a Satanás. Amém? Quem está entendendo aqui em nome de Jesus? Então aqui diz que nós temos que nos transformar pela renovação da nossa mente. Então a primeira coisa que nós precisamos identificar, porque uma das formas mais fortes que o inimigo trabalha contra a nossa vida é na nossa própria mente. Ele prepara situações, primeiro, atacando a nossa mente, preparando ali, sabe, condições para atacar a nossa mente. Então, cada dia, todos os dias, nós temos que renovar a nossa mente. De que forma? Buscando a Deus. Eu, particularmente, uma das coisas que trouxe assim uma grande renovação da minha mente, até no início da minha conversão, foi até o próprio louvor, a própria música gospel, a música cristã. Você pega, de repente, os irmãos cantando aí, louvando. Se você prestar atenção na letra da música e começar, sabe, buscar isso e trazer isso para a sua vida, deixar que o louvor molde a sua mente e o seu coração, você vai conseguir vencer muitas coisas que o inimigo lança contra a sua vida, amém? Porque o louvor, ele traz isso, traz uma renovação da presença de Deus. Eu não sei quem, de repente, quando começa a louvar e se lança mesmo em adoração a Deus, já sentiu algo diferente. Alguém já sentiu algo diferente? Às vezes você sente vontade de chorar, às vezes você sente até um arrepio, né? Você está louvando e aquela letra entra no seu coração e você fala, nossa, isso vai renovando a sua vida. E vem primeiro nos seus ouvidos, que, sabe, entra na sua mente e ali vai entrando no seu coração e vai mexendo com o seu físico, vai mexendo com o seu corpo, vai mexendo com as suas emoções, seus sentimentos. Então nós todos os dias precisamos renovar a nossa mente para que venhamos a ser capazes, como diz aqui, de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O quanto é bom servirmos ao Senhor, né? O quanto é bom estar na presença de Deus, o quanto é bom poder sentir, sabe, o poder de Deus sobre a nossa vida, a presença de Deus sobre a nossa vida. Isso é maravilhoso, amém? A gente tem que buscar sempre essa renovação a todo momento aí das nossas vidas, amém? Eu coloquei aqui, né? Estes males são ciladas que devem ser evitados e que não podemos nos conformar com este mundo, né? Os males, tudo que existe aí, não podemos nos conformar. Por isso nós vamos refletir sobre algumas armadilhas que o inimigo, né, arma contra aí o povo de Deus, o povo cristão. Neemias 8:10, eu vou ler para vocês aqui, Neemias capítulo 8, versículo 10. Está um pouco lento aqui para me colocar no telão. Neemias, se eu consigo abrir aqui, Neemias 8:10, capítulo 8, versículo 10. E Neemias acrescentou: podem sair e comam e bebam do melhor que tiverem, e repartam com o que nada têm preparado. Esse dia é consagrado ao Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Amém? Uma das artimanhas que o inimigo, uma das armadilhas que o inimigo tenta lançar contra o povo de Deus, é o finalzinho desse versículo aí. Porque da mesma forma que Deus, é lógico, o Espírito Santo, Ele, Deus que criou toda a Bíblia, tem toda a Bíblia. Da mesma forma que Deus conhece a Bíblia, o Satanás também conhece a Bíblia. Ele é conhecedor da palavra de Deus. A gente vê muitos momentos, mostrando isso, a própria Bíblia mostrando isso. E o próprio inimigo, ele conhece, e uma das armadilhas que ele quer lançar contra nós é roubar a nossa alegria. Roubar a nossa alegria. Fala assim comigo: roubar a alegria. Essa é a primeira armadilha, roubar a alegria. O inimigo sabe que a alegria do Senhor é a nossa força, amém? O que nos dá força de caminharmos com Deus é nos manter alegres e felizes por isso.
sabe, vir à igreja tem que ser um momento de alegria, de felicidade, um momento que a gente vai se colocar diante de Deus, Deus vai falar com a gente vai sentir a presença do Senhor, a gente vai orar, a gente vai dedicar um tempo, né? Às vezes nosso culto dura mais ou menos uma hora e um pouquinho, então assim, quando a gente vem aqui na igreja, a gente tem que falar, sabe, com tanta alegria, tem que vir com o nosso coração disposto, sabe, porque a gente está vindo buscar algo de Deus, e o inimigo ele sabe disso. Por isso que às vezes quando a gente até acorda pela manhã, né, acontece isso comigo também, às vezes a gente acorda e a gente fala, nossa, sabe que eu não estou afim de ir para a igreja? Né? Sabe que às vezes a gente acorda com alguma enfermidade, né? Às vezes acorda, sabe, com alguma dor, alguma coisa, e a gente fala, poxa, está doendo tanto que eu não vou para a igreja. E às vezes até o próprio inimigo, irmãos, infelizmente é o próprio inimigo lançando algo contra a nossa vida para nos atrapalhar de irmos até a igreja. Amém? Quem acredita nisso em nome de Jesus? Então a gente tem que saber identificar isso e muitas vezes lutar contra isso, porque o inimigo ele quer roubar essa alegria do que? De estar na presença de Deus, de poder orar, buscar o Senhor. A alegria traz uma esperança motivadora para nós, irmão. É gostoso quando você está num dia alegre na sua vida, né? De repente você, onde você trabalha, as coisas deu tudo certo, foi tudo bom, né? Eu trabalho com, né, muitos sabem aí, com manutenção de vários produtos eletrônicos aí. E tem dia que, né, teve, acho que uns 2 dias atrás, aí a primeira ligação que eu atendi ali no telefone foi uma pessoa que ficou uns 20 minutos comigo no telefone e falando e reclamando e tal, não sei o que, não contra mim ou contra a assistência, mas contra o próprio produto que ela comprou e não gostou do produto que ela comprou de um fabricante. Mas é assim, sabe, quando você começa o dia naquela situação, naquele momento que a pessoa já tira a sua paz logo de manhã. Então às vezes acontece isso, e naquele momento, quando eu vi isso, eu fiquei meio chateado, né? Aí a partir daquilo, sabe, as coisas já não é muito mais, né, tão legal quanto deveria ser, a gente fica desanimado e tal, mas isso muitas vezes é o próprio inimigo lançando, amém? Preparando situações e momentos para tirar o que é a nossa alegria, e quando a gente se coloca triste, a gente não é nem tão produtivo quanto deveria, não é verdade, irmão? Né? Se você acorda às vezes entristecido com alguma coisa, você, sabe, fica meio desanimado, não quer nem sair da cama às vezes, né? Não quer fazer as coisas, né? Às vezes você olha para aquela pilha de louça em cima da pia ali, você fala, deixa para lá isso aí, eu não tô. Mas quando você acorda animado, né? Quando você acorda alegre, né? Quando você levanta, você já vai fazendo, já vai, sabe, já trabalha, já cumprimenta todo mundo, vai indo. Por quê? Porque a alegria nos motiva, amém? Quem crê nisso em nome de Jesus? E o inimigo sabe disso, por isso ele prepara situações para roubar essa alegria. E a Bíblia diz que a alegria do Senhor os fortalecerá, amém? Seja sempre alegre com o Senhor, amém? Você pode dar um sorriso para o seu irmão ao lado aí, amém? Dá um sorriso para ele, diga, né? Mostre para ele que você é alegre, que você é feliz, né? Mas será que eu tenho que rir? Tá tão difícil, né? A situação tá complicada na minha vida, eu tenho que rir. Ri, irmão, dá risada do inimigo, amém? Né? Dá risada na cara do inimigo, né? Como dizem aí, tem louvor até que fala isso, né? Então a gente tem que viver alegre. Nunca perca a alegria espiritual do novo nascimento gerada no novo convertido. Eu não sei se você se lembra, né? Quando você entregou a sua vida para Jesus, né? Eu me lembro, irmãos, eu não me esqueço, 20 anos atrás aí, né? Quando eu fui até a frente, quando fizeram ali o apelo, normalmente se fazem, né, no final do culto, e lá eu fui lá e eu chorei, irmãos, eu chorei de soluçar, eu lembro. Sabe quando você chorar assim, sabe? Sabe, porque Deus entrou na minha vida de uma forma tão especial que eu, nossa, e ali aquilo parece que, sabe, que saiu de mim um peso, assim, um negócio que estava me prendendo, eu não conseguia nem andar. Eu saí meio que feliz, alegre. Então é essa alegria que Deus quer renovar na nossa vida a todo momento. Então nunca esqueça do seu, né, do primeiro amor, daquele momento que você aceitou Jesus, que foi um momento de alegria, de felicidade, de alívio, né? Como foi para mim, eu tenho certeza que foi na vida de muitos aqui. Então não esqueça isso, nunca perca isso, esteja sempre alegre, pois a alegria será um combustível para que você persevere diante das tribulações. Ninguém é livre de dificuldade, não, irmãos. Não é porque a gente se converteu que agora vai ser tudo a 1001 maravilhas, não, né? Jesus mesmo falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, amém? Então
É um combustível. Você esteja sempre alegre, busque, né, estar sempre alegre. Essa é a primeira armadilha. Segunda armadilha, Filipenses capítulo 4, versículo 7. Filipenses 4, 7. Filipenses capítulo 4, versículo 7, vamos lá. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus, amém? Uma segunda armadilha que o inimigo prepara contra nós. A primeira que nós falamos é sobre alegria, e a segunda armadilha é roubar a nossa paz. Repete assim comigo: roubar a paz. A paz de Deus é o que protege a nossa mente e o nosso coração. É a paz do Senhor, que é o que diz aqui, né? A paz de Deus excede, né, todo entendimento. Guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus, né? Por isso o inimigo quer tentar achar uma brecha, colocando intriga e roubando a nossa paz. O inimigo prepara situações. Quando a gente se sente sem paz, sabe, quando a gente está muito agitado, tribulado mesmo, a gente sabe, não consegue se acalmar, fica preocupado com uma situação, uma condição, aquela agitação. Fique atento, muitas vezes pode ser o próprio inimigo querendo tirar a sua paz, amém? Querendo tirar, sabe, aquele momento de tranquilidade. Cada pessoa tem seus pontos de fragilidade e por isso é preciso reconhecer esses pontos frágeis, cada um tem, para ser tratado e se fortalecer para vencer, e não se prostrar ou parar a sua caminhada com Deus, amém? Você conhece a sua própria vida, né? Lógico que Deus conhece, mas nada melhor do que você mesmo conhecer a sua própria vida. E você sabe, né, os pontos frágeis que existem na sua própria vida. E o inimigo, ele é tão astuto que em muitos casos ele vai, sabe, naquela ferida, naquele ponto frágil, aquela dificuldade que a gente tem, né? A gente vê acontecendo isso muito, irmãos. Tinha pessoas que, na época que eu fazia parte da outra igreja, a gente tinha um trabalho evangelístico ali, e muitas vezes a gente alcançava muitas pessoas que tinham vícios de drogas e coisas até mais pesadas, roubo, assaltantes até de banco, coisas assim bem pesadas, irmão. E a gente vê a dificuldade das pessoas se libertarem disso, saírem disso, conseguir, sabe, tirar isso, porque a pessoa não sentia paz. A pessoa, o inimigo é tão astuto, assim, tão cruel contra as pessoas, que a pessoa no vício, ela se sentia mais em paz do que muitas vezes em Deus. Porque quando ela não estava no vício, ela ficava ali, sabe, naquela situação, naquele negócio, querendo usar, querendo, sabe, mentir, né? Pessoas me ligavam, tinha pessoas que me ligavam assim: olha, né, vão vir aqui me pegar porque eu estou devendo um dinheiro, estão querendo me matar, pastor, vem me ajudar e tal. E você vê a pessoa assim, sabe, desesperada. Por quê? Porque é o inimigo que vai tirando a paz da vida da pessoa. Porque a partir do momento que a gente entrega a nossa vida para Jesus, nós somos livres, amém? Quem crê nisso em nome de Jesus? Nós somos livres, libertos de todo o mal. O inimigo não tem esse poder contra nós, mas a gente também não pode aceitar isso na nossa vida. A gente tem que repreender isso, amém? Não aceitar que o inimigo lance isso contra nós. Um dos principais alvos do inimigo é derrubar a santidade alcançada na vida cristã, fazendo a pessoa retroceder, né? Dentro da igreja eu sei que não é muito falado sobre santidade, porque as pessoas não gostam muito de ouvir isso, infelizmente, mas é algo verdadeiro, amém? É algo que a gente tem que buscar se santificar cada dia mais, ou seja, não pecar contra o Senhor, né? Todos aqui já têm uma certa maturidade, né? Tanto de vida ou até mesmo espiritual, de conhecimento da palavra, sabe o que é pecado, o que não é pecado, né? Sabe o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus, conhece algumas atitudes, alguns comportamentos que agrada a Deus, sim ou não. Então a gente tem que viver nessa santificação a todo momento. O inimigo muitas vezes tira a nossa paz, lança algumas situações contra nós para a gente perder a santidade ou mesmo pecar contra o Senhor. E com isso a gente acaba sentindo um peso, e esse peso faz a gente retroceder. Por isso é tão importante se preparar e buscar forças a cada instante, visando a perseverança que conduzirá à vitória por meio da fé, amém? Então busque força no Senhor, identifique, né, essa armadilha do
do inimigo contra a sua vida, amém? Efésios capítulo 6, versículo 16. Efésios 6:16. Vamos lá, deixa eu abrir aqui. Tá rodando aqui. Travadinha. Efésios capítulo 6. É isso aí, Efésios 6:16, né? Saiu ali? Saiu. Bom, além disso, usem o escudo da fé com a qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do inimigo, amém? Em Efésios 6, a partir do capítulo 10, fala sobre algo muito importante na vida do cristão, que é a armadura de Deus. E existe uma das peças, né, que fazem parte da armadura de Deus, que é o escudo, que é o que está dito ali, né? Usem o escudo da fé, com a qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do inimigo. Terceira armadilha que eu coloquei aqui, que o inimigo ele lança contra o povo de Deus, que é abalar a nossa fé. Diga assim comigo: abalar a nossa fé. Então o inimigo, você vê que é um degrau que vai acontecendo. O inimigo tira a alegria, o inimigo vai tirando a paz, e o inimigo vai abalando a nossa fé, a nossa estrutura de crença em Deus, porque a nossa fé tem que estar firmada no Senhor, em Deus, né? Nós não enxergamos, não podemos ver Deus fisicamente, mas a nossa fé nos faz acreditar em Deus, no poder de Deus e na palavra de Deus, amém? Você acredita na palavra de Deus, irmão? Crê nisso? A fé é um escudo que nos protege por inteiro. Aquele que tem fé, você pode perceber, irmãos, eu já vi situações de pessoas, não que seja algo aconselhável a fazer, mas pessoas que vão a uma concessionária de um carro, né, de carro, por exemplo, né, de veículo, olha um carro ali, um carro novo, um carro zero, e a pessoa põe a mão, não sei já quem viu isso, né, mas a pessoa põe a mão ali e determina, olha, pela fé eu vou ter esse carro e tal, e tal, e tal. E sabe que em muitos casos a pessoa consegue conquistar aquele carro? Aí você fala assim, poxa, e muitas vezes a pessoa não tinha condição financeira, sabe, mas a pessoa depositava tanto a sua fé em algo ali, ela acreditava tanto, que muitas vezes, eu creio que Deus preparava situações, circunstâncias, ia lá e dava condição, e a pessoa ia lá e conseguia comprar e realizar. Então quando a gente tem fé, a gente consegue, sabe, vencer lutar e vencer, irmãos. A gente consegue, sabe, acreditar de uma forma que muitas vezes é impossível para todos que estejam à nossa volta, mas a nossa fé consegue crer e acreditar naquilo, amém? Consegue enxergar que existe algo muito maior. Então a fé ela é um escudo que nos protege por inteiro. A batalha interior na vida do cristão acontece na sua mente e no seu coração, como eu já falei. Então a gente tem que guardar a nossa fé, guardar a nossa mente, guardar o nosso coração, sabe, colocar o escudo mesmo. Você pode, sabe, visualizar mesmo espiritualmente. Se você sentir que o inimigo está lançando algo contra a sua vida, você coloca o escudo e fala, olha, eu vou me bloquear contra esses dardos, essas flechas que o inimigo tenta lançar contra a nossa vida, amém? A fé se torna a proteção principal para as emoções e pensamentos, né? Guarde os seus pensamentos, suas emoções. Por isso, a dúvida é uma das principais armas para abalar toda a estrutura da nossa fé. A dúvida é meio que ao contrário da fé, irmãos. Porque quando a gente tem fé, a gente acredita mesmo. Mas a dúvida faz a gente não acreditar e não ter fé. Amém? Quem entendeu aqui? Amém? É o contrário, né? Sabe? É uma coisa bem oposta. Então, ou a gente tem fé, ou a gente acredita, ou a gente duvida, né? Não tem muito meio termo nessa situação aí. Então é mais ou menos isso. E o que o inimigo faz para abalar a nossa fé? Ele coloca dúvida. Sabe? Ele coloca situações, ele coloca assim na nossa mente, mas será que vai dar certo mesmo? Né? Será que eu preciso ser dessa maneira? Será que eu preciso orar mesmo para Deus falar comigo? Será que eu preciso me manter, sabe, em santidade desse jeito mesmo? Então assim, o inimigo ele vai lançando coisas assim na nossa vida. E a gente tem que saber o que? Identificar e não deixar com que a nossa fé venha a ser abalada.
Salmos 108, capítulo 108, versículo 1. Vamos lá, Salmos, livro de Salmos, capítulo 108. Cadê aqui? Versículo de número 1. Olha o que diz aí o salmista. Meu coração está firme, ó Deus. Cantarei e louvarei, ó glória minha. Amém? Então aqui o salmista declara o quê? Que o coração dele está firme, ó Deus, né? Está falando isso para Deus, né? O meu coração está firme, ó Deus. Quer dizer, a fé dele não está abalada, porque o coração dele está firmado no Senhor. Mesmo que tudo se abale, precisamos guardar firme o nosso coração na presença de Deus através da fé. Mesmo que tudo à nossa volta, esteja contrário à nossa fé, o nosso coração, a nossa vida tem que estar ligada no Senhor, amém? Nossa fé tem que estar no Senhor. Mateus 24:12, último versículo que nós vamos ler aqui nesta manhã. Mateus 24:12. Mateus 24:12 é o que diz: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Quem já conhecia esse versículo? A maioria, né? Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Quarta armadilha que o inimigo prepara contra nós, quarta e última que eu coloquei aqui, que é roubar o amor. Repete assim comigo: roubar o amor. Roubar o amor é fazer com que se enfraqueça o amor a Deus na vida do cristão. Então o inimigo, ele prepara essa situação também. Ele lança coisas contrárias na nossa vida, que ele rouba aquele sentimento que nós temos de amor, de amar ao Senhor acima de todas as coisas, acima de tudo. Ele tira isso de nós, ele rouba isso de nós, ele nos enfraquece isso, e a gente começa a não amar a Deus como deveria amar, e consequentemente a gente deixa de amar o nosso próximo também. Por isso que a maldade existe muito crescente aí fora, porque as pessoas não têm Deus no coração, né? Aqueles que realizam essa maldade não têm Deus, porque Deus, ele é amor. Então a pessoa que faz algo de ruim para uma outra pessoa, não é a vontade de Deus, é a vontade do inimigo. Então não é, não tem nada de Deus. A pessoa que já perdeu a sua alegria, a sua paz, deixou de cultivar a santidade, teve a sua fé abalada, então ela começa a recusar até mesmo o amor de Deus pela sua vida. Você vê como é uma escala que vai acontecendo? O inimigo vem, rouba a alegria, rouba a paz, né? A partir disso a pessoa não se consagra mais ao Senhor, e o inimigo vem, ele vem roubando, ele vem levando, vem abalando a nossa fé, e ele vem atrapalhando, e ele vem roubando até o amor que nós sentimos por Deus, aquele primeiro amor que eu falei no começo, né? O inimigo vai preparando situações que ele tira isso, e a gente não consegue mais sentir aquele amor que a gente sentia por Deus, por estar na presença de Deus. Isso o inimigo vai lançando contra nós. Por isso, tome cuidado com as armadilhas do inimigo, amém? A estratégia do inimigo parece uma escala, né, que só vai crescendo. O nosso desafio diário é retomar a alegria espiritual do novo nascimento, amém? Então todos os dias a gente tem que lembrar do nosso novo nascimento, o dia que nós nos convertemos, entregamos a nossa vida a Cristo, nos manter alegres, buscar a paz que vem de Deus para o nosso coração e a nossa mente, amém? Se fortalecer na fé para vencer todo o mal, buscar a santidade, fugindo do pecado e de todo o mal que está no mundo aí fora, e amar e ser grato a Deus em todo o tempo, amém? Essa é a nossa missão como cristão, todos os dias, Por isso, faça um diagnóstico de si mesmo e não caia nas armadilhas do inimigo contra a sua vida, amém? Se coloque de pé neste momento.
quero orar junto com vocês, e tudo aquilo que nós falamos aqui, se existe algo que tocou aí o seu coração, que mexeu com a sua vida, que você de repente identificou e falou, é verdade mesmo, olha, o inimigo, sabe, ele muitas vezes atua dessa forma, peça para Deus te ajudar, amém? Ore aí da forma que você sabe. Orar é falar com Deus, irmãos, não tem segredo nenhum, né? Tem gente que, orar é difícil. Não, irmão, como você conversa com seu irmão, com a pessoa, você pode conversar com Deus. É lógico que é com respeito, com educação, com reverência, né? Mas é da mesma forma, amém? Pai, em nome de Jesus, Deus de poder e de glória, nós te agradecemos, te glorificamos, te exaltamos, Pai. Obrigado, Pai, por essa palavra, Senhor, que o Senhor preparou para nós nessa manhã, Deus. Senhor, que nós venhamos a sair daqui, Pai, acreditando, meu Deus, no mundo invisível, um mundo espiritual, Pai. Acreditando que realmente o inimigo das nossas almas, Satanás, Pai, ele pode preparar várias situações, várias armadilhas contra nós, Pai. Mas em nome de Jesus, Deus, nesta manhã nós acreditamos, Pai, que sairemos daqui, Senhor, ó Pai, com o nosso escudo da fé fortalecido, Pai. O inimigo não irá, Senhor, tirar a nossa alegria. O inimigo não irá, Senhor, roubar a nossa paz, Pai. O inimigo, Senhor, não vai, Pai, abalar a nossa fé, Senhor. O inimigo não vai tirar o amor de Deus nas nossas vidas, Pai, porque nós não aceitamos isso, Pai. Nós queremos a cada dia mais, Pai, estarmos fortes, firmes e fortalecidos no Senhor, Pai. Que a cada dia nós venhamos a estar próximos de Ti, Pai, buscando por Ti, Senhor. Deus, nos ajuda, Pai. Nos ajuda, Senhor, Pai, a identificarmos, Pai, todas as armadilhas do inimigo contra as nossas vidas, Pai. Que os nossos olhos espirituais estejam totalmente abertos, Pai. Que os nossos ouvidos, Pai, possam estar atentos, Pai, a tudo aquilo que o inimigo possa querer preparar, Senhor, contra o seu povo, contra a sua igreja, contra as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos, Senhor, nos ajuda, nos fortalece, Pai, nos enche da sua presença, Pai, porque não tem melhor lugar, Senhor, do que estar na sua presença, do que estar na sua casa, do que poder sentir, Senhor, o poder do Senhor sobre nós, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, assim nós te pedimos, Pai, assim nós cremos, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Você pode aplaudir ao Senhor em nome de Jesus.